Olá, eu me chamo Sara e estou aqui para apresentar o projeto de calibração de sensores com Arduino para a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de 2021 do Instituto Federal de Santa Catarina. O nosso projeto é o desenvolvimento de algoritmo e calibração de sensores em microcontroladores de baixo custo para experimentação e monitoramento de estruturas da construção civil. A demanda para essa pesquisa surgiu de uma proposta de pesquisa e desenvolvimento, que acabou não acontecendo, em uma parceria com uma empresa de energia, onde a principal necessidade dessa era o monitoramento de algumas das suas estruturas, dado o número de falhas que vinham sendo observadas em um tipo específico de estrutura. Recentemente, com a disponibilidade de microcontroladores programáveis de baixo custo, em conjunto com sensores e módulos de diversas finalidades, o acesso à medição de alguns parâmetros estruturais está começando a se tornar uma possibilidade para atividades de monitoramento estrutural. Como se aplica na prática? Os fenômenos da deformação e deslocamento dificilmente são visíveis ou perceptíveis ao homem por acontecerem em uma escala muito pequena, principalmente as que estão dentro de um comportamento normal da estrutura, na faixa de 0,5% do vão para deslocamentos e 0,2% do comprimento para deformação de concreto, por exemplo. Essa escala muito pequena cria empecilhos para mensuração de valores em campo, validação de novas teorias e cria uma maior dificuldade para o aluno que tem um primeiro contato com a matéria. Na prática, são realizadas análises numéricas e analíticas das barras de diferentes materiais e calculados seus deslocamentos e deformações segundo os dados da literatura. Definiremos as dimensões dos protótipos ensaiados e, a partir das medições efetuadas com um relógio comparador, serão ajustados os parâmetros dos materiais para a nova solução numérica e analítica, instalados os estressômetros nos pontos de interesse das barras, que serão ensaiadas na flexão e tração, será feita a calibração segundo os valores calculados. Em cada ensaio será monitorada a temperatura e umidade do ambiente para analisar a sua influência nas medições. Olá, meu nome é Daiane e sou graduanda do curso de Engenharia Civil do IFSC Florianópolis. Equipamentos. Foram utilizados para este projeto os seguintes equipamentos: matriz, régua metálica, garrafa, cola instantânea, balança de precisão, sargento, rolo de fita adesiva, amplificador, resistores, potenciômetro. E destacamos a placa Arduino, o microcontrolador de baixo custo e o extensômetro StrainGauge, responsável por medir a deformação diante da aplicação de um carregamento, que devido à sua recente disponibilidade, o acesso à medição de alguns parâmetros estruturais que antes estavam limitados a métodos ou equipamentos complexos de alto custo está começando a se tornar financeiramente acessível a diversas atividades, incluindo a coleta de dados para avaliação e análise estrutural. Olá pessoal, meu nome é Nicolas Aide Figueiredo, sou graduando em Engenharia Civil pelo IFSC Campus Florianópolis. Agora eu vou falar sobre a montagem do nosso circuito. Nosso circuito se baseia basicamente na utilização de strain gauge para medir a deformação em certas estruturas. Aqui no caso a gente colou um strain gauge numa régua metálica e quando a gente aplica uma tensão, um esforço nessa régua, a gente consegue medir deformações com a utilização de uma ponte de Whitson, onde a resistência variável é o strain gauge, que conforme ele sofre a deformação, ele varia a sua resistência. E quando a gente está falando desse projeto, a gente está falando de algo que não é tão explorado hoje no mundo, né? A utilização de sensores de baixo custo para medições em estruturas. E fazendo esse projeto algo de sucesso, a gente tem um oceano azul aí no campo de inovação, né, o que é muito bacana e que traria bons benefícios tanto para a indústria quanto para o meio acadêmico. Vou falar agora sobre os resultados. A gente tem aqui um dos primeiros casos que a gente analisou foi a correlação entre tensão elétrica, temperatura e umidade. A temperatura aqui está representada em amarelo, a tensão do nosso strain gauge está representada em verde e a umidade em azul, certo? Aqui a gente consegue ver uma correlação direta entre temperatura e a tensão e uma certa correlação entre essas variações momentâneas com a umidade. Quanto maior a umidade, maior essas variações.
Aqui a gente já tem um caso de uma adição de carga. A gente consegue verificar que houve uma diminuição da tensão. E retirando essa carga, a gente consegue verificar que houve um aumento dessa tensão. Isso que a gente vai utilizar posteriormente para criar os nossos modelos de medição da deformação. Os próximos passos, a gente tem a modelagem matemática das tensões. Essas aqui já são tensões mecânicas. Validação entre o real e o teórico, para verificar o erro relacionado. Algoritmos de calibração para temperatura e umidade, já que a gente viu que tem uma grande correlação. E também a utilização de mais endpoints, ou seja, mais sensores espalhados por diversos lugares diferentes, em diversas condições diferentes, para a gente ter uma maior confiabilidade do sistema. As considerações finais é que, sim, é possível utilizar soluções de baixo custo para fazer esse tipo de medição. As condições ambientais têm uma grande influência nos dados e elas precisam ser tratadas. E com toda certeza esse projeto ele reforça os conceitos vistos em sala de aula de uma maneira prática. E isso tem uma grande valia tanto para a parte acadêmica quanto para a parte industrial. Obrigado, pessoal. Olá! Caso você tenha gostado do nosso vídeo explicativo sobre a calibração de sensores com Arduino e quer saber um pouquinho mais, nós montamos uma cartilha te ensinando a montar o seu próprio circuito. Clica aqui embaixo no link para saber mais.